Então tá bom, gente, seguinte, daqui a pouquinho o André vai entrar. Quero dizer que a entrevista live de hoje vai ser maravilhosa. Ela vai ter dois momentos muito distintos. Distintos assim, né? Diferentes. Por quê? Porque em um primeiro momento falaremos da construção do ser que é o André Marinho, da construção linguística dele, tá? Daqui a pouco eu vou explicar para quem ainda não conhece quem é o André. E depois o André, que entre vários dons que ele coleciona, entre esses dons ele tem o dom de imitar. Então nós teremos aqui nesta entrevista o Cabo Daciolo, nós teremos o Jair Messias Bolsonaro, nós teremos o Trump, tá? Então, se você quiser rir, se você quiser aprender, se você quiser se divertir, este é o lugar no qual você deve estar hoje, ok? Então vamos lá, eu vou desativar os comentários, tá? Desativar comentários, ok? E vou agora chamar o André. Vamos lá, André, meu querido. Enviei a... O brinco já começou caindo. Ei, Cíntia, André! como é que estamos? Muito bem, obrigada. E você? Melhor agora. Obrigado demais aí pelo convite. Estamos às ordens. Muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é escasso, viu? Mas eu tenho certeza de que você vai ter muito a acrescentar para todo mundo aqui hoje, tá? Gente, eu quero falar Esse é o objetivo. De quem é o André. O André para mim, é um gênio, tá? Vou falar aqui com você o que eu acho de coração. Para mim, você é um gênio em tudo que você faz. Você faz tudo com maestria. Eu me lembro do dia em que eu te conheci, porque meninas, além de gênio, ele é um gênio solteiro, tá, meninas? No Verdade. dia em que eu conheci o André, foi, se eu não me engano, na última ou na penúltima entrevista que eu dei pro Pânico. E aí porque antes eu havia ido e você ainda não fazia parte da bancada. Aí na hora em que eu te vi, eu virei pro Emílio e falei, Emílio, mas vocês contrataram quem da Barbie? Não é possível. Eu lembro. Você lembra? Lembro. Aí o Emílio falou, a gente tá só melhorando, né, professor? Eu falei, que coisa maravilhosa. Estamos só melhorando, professor. Agora estamos dando a guaribada. Saiu os caras de Bocoronga e estamos botando os garotinhos agora. Bem assim. Ai, que saudade. Então, gente, é o seguinte, o André, ele trabalha na bancada, ele está na bancada do Pânico, na Jovem Pan, a empresa com a qual eu mantive uma relação de trabalho maravilhosa por 4 anos. Eu amo a Jovem Pan de paixão. Ele é um comunicador nato, vocês vão perceber aqui. Você se formou em Nova York em ciências políticas? Não, eu estudei 1 ano e meio entre 2014 e 2015 e voltei para resumir a minha trajetória acadêmica no Brasil em 2016 e no final do ano passado concluí meus estudos do direito e agora estou na fase final com uma mão na taça, já devidamente confirmado como bacharel, mas agora na missão final para ganhar do último chefão, que é a OAB. Então essa é a missão da vez. Em uma das entrevistas suas que eu vi, você falava sobre isso, que você precisava do diploma, mas você usou uma expressão muito interessante. Será que você se lembra? Tá me falhando aqui a memória. Sobre o que vem a ser, assim, você ter, assim... sim. Eu quero advogar. Sim, eu não tenho nenhuma pretensão profissional no direito, mas eu acordei com os meus pais há 5 anos atrás que eu tinha que tirar a carteirinha da OAB, me tornar efetivamente advogado, e isso serviria como uma espécie de apólice de seguro para a vida. Isso, apólice de seguro. Isso. Agora, percebam o verbo que ele utilizou. Ele utilizou o verbo acordei, né? E os meros mortais utilizam esse verbo só para se referir ao momento em que eles acordam. Perfeitamente. Ou seja, nós estamos aqui, sobretudo, para falar do seu português, André. De como que você chegou a ser essa pessoa impactante no que diz respeito à língua portuguesa. E uma coisa que eu achei interessante sobre você foi o seguinte. Você diz que o seu pai
te deu traquejo social, né? Porque você é extremamente elegante na vestimenta, no comportamento, em tudo. E você disse que a sua mãe despertou em você o interesse pelo inglês. Quem despertou o interesse pelo português, então, Jesus Cristo? Eu acho que foi algo que desabrochou naturalmente. Desde que eu me lembro por gente, eu tenho talvez uma facilidade fonética, uma capacidade de captar diferentes dialetos e incorporar. Eu acho que eu atribuo a isso depois, com o passar dos anos, eu comecei a tentar traçar as origens, talvez, dessa facilidade que eu desenvolvi desde cedo. E eu sinto que eu tenho uma audição aguçada que me ajuda a captar não só o meu repertório de personagens de imitações, mas que me forneceu essa facilidade fonética e oratória, e eu acho que passa por aí. E desde Você já fez sempre. Curso de oratória? Não fiz, mas eu acho que o curso maior realmente são os meus estudos pessoais, no meu tempo livre, desde muito cedo que eu tenho esse pendor, eu me sinto muito atraído, boa palavra também. E, de novo, eu, desde muito cedo, Cíntia, sempre tive eu desenvolvi esse hábito de tentar ampliar o meu vernáculo. Eu sei que o ex-presidente Collor usou essa palavra, e ter um vocabulário, porque na mesma medida que se vestir bem é uma forma de bons modos, eu acho que falar bem e também é uma forma de bons modos, e eu sempre tentei cultivar isso desde cedo. Então não teve uma pretensão específica, nenhuma influência externa que me levou, que me instigou a, talvez, de caso pensado, deliberadamente procurar ter um português calibrado, mas acho que foi algo que desabrochou naturalmente com os meus estudos, e a nível pessoal e a nível acadêmico também. Eu vou usar isso como propaganda, gente, porque eu tenho mania de falar que falar português errado é como ter mau hálito. Todo mundo percebe, todo mundo comenta, mas ninguém vem até você e diz, né, nossa, como você é péssimo e tal. Mas eu também posso usar aí o que você acabou de falar, né, que assim como as pessoas deveriam se preocupar com a elegância com a qual elas se vestem, elas deveriam se preocupar também com a elegância linguística. Ó, pessoal aí do meu marketing, por favor, tá? Eu quero para amanhã uma peça publicitária para eu postar com essa ideia, porque eu achei muito boa. E deixa eu te perguntar, eu vi aqui também o Collor, ele me contou na semana passada, e para mim foi muito surpreendente, que ele tem um caderninho, vários caderninhos, nos quais ele anota palavras e expressões que ele quer usar. Eu vi essa palavra, sei lá, a palavra idiosincrasia, gostei dela e tal, vou anotar aqui porque um dia eu vou usar. E aí, pesquisando aí sobre a sua vida, eu descobri que você faz a mesma coisa, porém, no celular. Isso é verdade? Também. No celular, sim, a famigerada nuvem, né? Hoje em dia é a parte integrante e essencial do meu cérebro. Eu desenvolvi uma estratégia ali de discriminar diferentes frases. Eu tenho algumas categorias distintas, por exemplo, bravatas, então palavras de ordem, sacadas mais populares. A outra é uma chamada prosa fluente, então são frases que atravessam a minha vista e o meu consumo de conteúdo, que eu acho que soam eloquentes. E aí eu também incorporo, e isso é um exercício diário e um hábito que se tornou quase que automático para mim, e isso eu já devo estar cultivando, acho que uns belos 4 anos aí. Para além disso, isso tudo, esse hábito, eu deslanchei esse hábito na minha vida, eu incorporei ele efetivamente depois do que para mim é a minha maior referência, talvez como comunicador e na política, foi o 40º presidente americano Ronald Reagan. Ele também foi dada a alcunha de o grande comunicador, the great communicator, porque ele comunicava grandes coisas. Ele era um cara que falava do macro, né, de grandes ideias, e um cara que pensava fora da caixa e que sabia apresentar
ideias mundanas, talvez valores básicos arraigados na sociedade americana, de uma forma grandiosa, momentosa e cativante. Então, ele desenvolveu desde cedo também o hábito de colecionar tiradas, frases, adágios, aforismos e ditados, frases cortantes, frases picantes, e ele concentrou tudo isso numa espécie de cartõezinhos, assim, os note cards dele, os famosos note cards do Reagan, que hoje em dia estão concentrados num repositório na biblioteca presidencial dele, na Califórnia. Inclusive, é um dos meus sonhos poder conhecer e presencialmente estar lá. E aí, isso foi em setembro de 2017 que eu, no próprio punho, comecei a escrever só frases mesmo, realmente uma coleção de frases, um compêndio de frases, que eu denominei de o elixir da vida. Eu não quero parecer meio pretensioso. O elixir significa como se fosse uma poção alquimista ali que providencia alguma solução, alguma forma de você, sabe, curar alguma coisa. Então, eu não tenho a pretensão de curar o mundo com as minhas frases, mas realmente aborda as mais variadas áreas de atuação, os mais variados temas, tópicos. Então, ali eu tenho muito apreço também pelo meu caderninho preto, que a minha avó Tânia, se estiver assistindo, me deu alguns anos atrás, e ali também falta pouquíssimas páginas para eu concluir. Gente do céu, que interessante, né? Porque aí a gente vê que as coisas não são de graça. Porque as pessoas que vêm de fora, elas têm uma ideia de que quem consegue se tornar um bom escritor de fato, quem consegue alcançar um patamar linguístico invejável, que isso venha assim, não, a pessoa tem facilidade. Quando na verdade, já se diz por aí, escrever não é um ato de inspiração, mas é um ato de transpiração. E eu vou pegar esse escrever e vou entender que, na verdade, também é o falar, né? Porque você, comunicador, como você, você se mostra mais pela sua verborragia, né? Pelo tanto que você fala. Então, muito interessante. Mais do que ter um caderninho, é necessário que haja nesse caderninho sessões, né? Sem dúvida alguma. Para mim é uma novidade. Sem dúvida alguma. Eu nunca fiz isso. É fundamental você catalogar, discriminar, e para isso acaba que fica mais acessível e melhor organizado na sua cabeça. Mas não foram só flores ao longo do caminho, houve percalços também. Eu, em determinado momento da minha trajetória no ensino médio, eu estava num afã, eu estava querendo falar rebuscado como um fim em si mesmo. Então eu tive uma fase meio esquizofrênica ali, nos últimos, que eu estava botando só uma sequência de sinônimos em cima de sinônimos em cima de sinônimos, então ficou um monstrengo, frases de forma forçada, grotesca. Meus alunos. Ficou forçadíssimo. E aí foi... Exato. Então, mas aí ficou uma coisa meio grotesca, e eu fui com o tempo, com uma conversa muito franca com os meus professores de inglês e português, coibindo os meus excessos, ao ponto de que no meu ano final do ensino médio eu tirei a nota máxima nos exames internacionais de português e inglês, que até hoje eu vibro muito e celebro isso como um feito, que foi realmente um avanço, né, com o passar do tempo. E você tem preferência? Pode falar, tá? Você prefere inglês, por exemplo? Não, eu tenho um fascínio pela língua portuguesa, acaba que é o que eu mais pratico por razões óbvias hoje em dia, mas eu tento sempre me manter atualizado e oxigenando o meu inglês. Eu assisto muito noticiário americano todo santo dia, há muito tempo, para manter também, para deixar lubrificado, né, as engrenagens do meu inglês. Então, eu tenho isso sempre como uma preocupação premente aí no meu dia a dia. E você fala alguma outra língua? Eu arranho um portunholzinho, mas também só muito cachorro, então nem vale a pena citar. E não colocaria no currículo, como as pessoas normalmente fazem. Eu também não coloco o meu. Aliás, eu tenho uma fatia de espanhol que eu nem conto. Me parece português errado. Deus me livre. Eu estava avançando bem nos meus estudos de francês em determinado momento, mas aí, sei lá, larguei e foquei em outras coisas. Também larguei o francês. Mas é bonita, um dialeto lindo, bem bonito. Eu parei no passei composé. É lindo, mas a vida chama a gente às vezes para outras coisas e a gente vai. E deixe-me te perguntar, você tem um autor preferido brasileiro ou um livro preferido?
Eu lembro com muito. Nunca fui muito afeto à leitura de ficção. Eu gosto de ler mais jornais, é, publicações ali referenciais, né, não ficção, almanaques, compêndios, livros técnicos é o que mais me cativa, né? Mas, de qualquer forma, eu lembro com muito esmero leituras obrigatórias da minha aula de português com a minha queridíssima professora Bárbara Labanca, que deixou uma marca indelével na minha trajetória acadêmica, foi importantíssima para mim, especialmente naquela fase que eu estava querendo corrigir os excessos. Ela foi peça-chave nesse processo. E eu lembro com muito esmero do Dom Casmurro, do Machado de Assis, eu lembro duas obras do Jorge Amado, Capitães de Areia e Quincas Berro d'Água, A Morte de Quincas Berro d'Água, que para o Vinícius de Moraes talvez é a maior novela da história da literatura brasileira. Então, o Dom Casmurro, da segunda parcela ali, da segunda metade, né, do século XIX, com o advento do realismo na literatura, assim como o Capitão de Areia também bebe um pouco dessa fonte do realismo, contando ali aquela aventura maravilhosa dos garotos marginalizados ali na Bahia, e Quincas Berro d'Água também me marcou muito. Mas a pergunta que não quer calar, a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Eu estou desatualizado no enredo, eu confesso, mas eu lembro que lidava com a forma não se sabe, né? Não se sabe, não... Fica, isso, perfeitamente. Aí ninguém resolve se traiu ou não traiu. Exatamente. Esse enigma aí vai perdurando, né? Mas o fato é que... Aí eu lembro que o tema do adultério ali também encontrava eco na obra do Eça de Queiroz, o Aloysio Azevedo, todos da mesma época. Então, uma obra inconfundível, né? Que deveria ser leitura obrigatória, como eu acho que é na maioria dos cursos de português de ensino médio. Sim, é verdade. E diga-me uma coisa aqui. Profissionalmente, você vê uma diferença na sua profissão, no que você faz hoje? Você vê diferença no fato de você ter um bom português? Bom não, né? De ter um excelente português? Por exemplo, quando eu te vi pela primeira vez, você tem cara de jovem, você é muito jovem, você tem 26 anos, mas a gente olha para você e de fato vê um menino bem novo, né? Só que aí na hora que você começou a falar, eu falei, cara, ele é diferenciado, sabe? No que diz respeito a mim, o que eu senti por você quando eu te vi, quando eu te ouvi, foi um enorme respeito. Porque havia ali diante de mim uma pessoa que se preocupava de fato com a língua portuguesa. Então, ok que você, entre outras coisas, trabalha com humor, mas enfim, na sua vida aí de comunicador, fora a questão do convencimento, porque dominar a língua portuguesa é indubitavelmente a melhor forma de se convencer as pessoas, né? Com uma exceção ou outra, tipo Lula, que a gente vê por aí, mas Olha, Cíntia, já tá preparando pra cima de mim, Cíntia. Olha que eu vou te pegar na partidora da nossa live. Já tô preparando aqui, os meus companheiros todos já estão chegando aqui pra te engolir viva. Foi mal, de vez em quando eu não consigo segurar o ímpeto aqui, mas, por favor, desculpa interromper. Fica de vontade, mas meu brinco não para de cair. O que eu queria saber Fique à vontade. O que você vê profissionalmente de diferença? Qual o respaldo profissional que você tem por dominar tão bem a língua portuguesa? É uma faca de dois gumes, né, Cíntia? Porque da mesma medida que o sacanagem, né? O analfabetismo segue sendo um problema crônico aí na nossa sociedade. Acaba que quando surge alguém que se preocupa em proferir um português calibrado, decente, acaba que tem gente que hoje em dia tem algumas pessoas que realmente cultuam a ignorância, de certa forma, como se fosse isso virtuoso ou alguma demonstração de autenticidade pessoal. E quando se deparam com alguém que preza em proferir o português de uma forma precisa, pode tentar antagonizar essa pessoa como se essa pessoa fosse pretensiosa de alguma forma. Então,
eu tenho isso como uma preocupação permanente na minha cabeça de não soar pretensioso, pedante, boa palavra, de não soar pedante. E eu sempre digo em todas as minhas entrevistas, a minha, sei lá, gênese enquanto observador, enquanto cabeça pensante, foi sempre tendo esse apreço por ter uma capacidade lexical, boa palavra, também ampla. Boa. Também. Boa. É um sinônimo de vocabulário vernáculo, mas também o léxico, o vocabulário vernáculo se complementam. Mas o fato é que, então, tem a faca de dois gumes. Você pode soar pedante, mas você pode também transmitir uma postura modelar, exemplar, respeitosa, que as pessoas vislumbram ou respeitam e até, sabe, enxergam com admiração. E eu cada vez mais tenho recebido reconhecimentos desse tipo, e isso me envaidece demais, mas sempre pé no chão, mas isso tem que ser uma construção diária, você tem que sempre ter essa autocobrança para ir caprichando e sempre ampliando a sua capacidade lexical, para a gente usar a mesma expressão que eu acabei de empregar. Então, é isso. Pode soar pedante, pode soar pretensioso, mas o fato é que eu percebo cada vez mais pessoas valorizando essa minha característica, que é natural. Eu não fiz isso de caso pensado, de uma forma artificial. Os meus amigos, meus familiares que me conhecem melhor sabem bem disso. E você já sofreu uma decepção ortográfica amorosa? Amorosa? Decepção ortográfica? O que você quer dizer com isso? É uma expressão que eu inventei. Assim, você tá conversando com a pessoa, não sei o que e tal, aí de repente pega o telefone e tal, vai pro WhatsApp. Aí de repente a menina solta lá um seja, solta um menas. Nossa, já teve, já. Mas acaba que quem tudo quer nada tem, né? Então tem que de vez em quando dar algum desconto dependendo da interlocutora, mas... Aí você pode mandar a pessoa vir fazer curso comigo que eu resolvo, tá? Tinha comigo. Mas, de novo, eu sou um cara que tem pavor de errar, e eu já cometi alguns erros assim que, se você olhar superficialmente, não podem parecer tão graves, mas são erros propriamente ditos. Eu lembro uma vez que eu estava muito nervoso, né, na minha primeira entrevista no circuito midiático aqui em São Paulo, depois que eu surgi no YouTube. Quando que você começou isso tudo? Primeira entrevista foi em que ano, gente? Você foi o quê? Foi Bebê Johnsons? O que você foi? Assim? Você já falava? Não, longe disso. A primeira vez foi quando efetivamente eu soltei meu primeiro vídeo no YouTube, que foi uma encenação do Luciano Huck como moderador de um hipotético debate entre o Ciro Gomes e o Jair Bolsonaro. Isso nos idos de 2018. E ali no final da eleição de 2018, e logo viralizou, teve uma cauda longa, e ali desencadeou uma série de convites aqui no circuito midiático de São Paulo. Fiz várias entrevistas, e a primeira foi a convite do Caio Coppola, que foi o Morning Show. Em determinado momento eu usei a palavra houveram, meu Deus do céu. Houve, não tem como, houveram não existe, então houve. Eu também tive a honra e o privilégio de poder ter sido, na minha estreia na condição de entrevistador, ainda verde, ainda meio inseguro, com o meu queridíssimo e saudoso Ricardo Boechat, que era uma espécie de tio para mim, foi o melhor amigo do meu pai a vida inteira por 40 anos, e 11 dias antes da fatalidade que levou ele de nós, eu fui aos estúdios da Band aqui em São Paulo e o entrevistei. Em determinado momento, como ele era um homem de hábitos simples, uma pessoa que se contentava com pouco, apesar de ter um salário colossal, ele andava no mesmo carro a vida inteira, em um carro modesto. Em determinado momento eu estava nervoso também e eu queria exaltar esse lado simples dele. Eu deveria ter levado para o superlativo de simples, é simplíssimo, mas eu usei e chamei ele assim, poxa, você que é um cara muito simplório, né? Ele me olhou com uma cara assim, tipo, quê? O que esse cara tá falando? Simplório é meio bobo, né? Tolo, bobo. E não é simplíssimo que eu deveria ter dito. Então, houve simplíssimo e tem um outro aí que eu não tô lembrando, mas pode ter certeza que eu também tenho uma anotação exclusiva só para erros de português, para eu inculcar na minha cabeça e evitar para sempre.
Mas o Boechat também foi o cara que te falou assim que na hora em que as luzes se acendessem que você deveria ligar o foda-se. E ele usou a palavra foda-se, não foi? Exatamente. Então, para ele tá tudo bem. Ele com certeza. Não. Mas é engraçado que na hora que eu falo, ele meio que dá uma engolida, ele engole seco, assim. É um momento ali que eu. Aí, muita gente me assim, alertou em função do meu erro nos comentários, e eu logo tive que me retratar ali. Mas vivendo e aprendendo. Exatamente. E uma outra coisa, você aí com as suas performances em que você imita as pessoas, você precisa adaptar o português, né? Sem dúvida. E eu acho interessante, assim, você é quase que um camaleão linguístico. Aliás, há um filme do Woody Allen, eu me lembrei de você quando eu te pesquisei hoje muito, há um filme do Woody Allen, Zerg, eu acho que eu anotei aqui, Zorg, eu tenho em casa, mas assim, eu tenho a coleção dele quase toda, eu amo o Woody Allen. Mas enfim, não Emílio também, o Emílio venera o Woody Allen. Eu tenho um humor meio semelhante ao do Emílio, né? Meio ácido demais. Não. Emílio é um sujeito niilista. Ele não gosta de ser chamado, mas é o que ele é. E eu também cunhei a frase que ele é um esquizofrênico ideológico, que é uma forma meio pejorativa de dizer que ele é uma pessoa imprevisível. E eu valorizo essa característica nele, mas na trocação ali franca do dia a dia no Pânico, a gente tem que se defender também, porque realmente é uma zoeira permanente. Eu falo, você é um esquizofrênico ideológico. E realmente... Não dá para saber qual é a dele. Um dia ele é lulista, outro é um bolsonarista rápido, não dá para entender qual é a dele. E a gente fica meio perdido porque ele, na condição de autoridade do programa, também dita os rumos do programa sempre, e a palavra dele tem mais peso que dos outros, naturalmente. Mas eu divaguei aqui, então desculpa te interromper. Imagina. Agora, se fosse mulher, você chamaria só de doida, né? Que é mais fácil, tipo, bipolar, louca e tudo. Mas, enfim, o Emílio, eu já tive dias em que eu ia lá, porque eu já fui lá, tanto na condição de entrevistadora, quanto na condição de entrevistada. E havia dias, assim, em que eu falava, gente, esse homem me odeia, eu fiz alguma coisa pra ele. E havia dias em que eu falava, gente, ele me ama, me adora. A gente não sabe. É um sujeito... É um sujeito mercurial, boa palavra também, uma pessoa mercurial. Sim, e idiosincrático também. Sem dúvida. Agora que, enfim, eu só queria falar que se você não sei se você viu esse filme, é um filme do Woody Allen, começa com a letra Z, Zorg, uma coisa assim, eu esqueci, em que o cara, eu vou procurar. Ele, à medida que ele vai conhecendo as pessoas, ele vai pegando as características dessa pessoa. Só que, obviamente, não como você, porque ele tem um problema mental e tudo, mas assim, eu também devo ter alguma coisa. Do Woody Allen, aquelas coisas do Woody Allen loucas e tal, e, enfim, é um camaleão e eu te considero um camaleão. Eu queria saber o seguinte, como que você prepara, eu já até sei porque eu vi nas suas entrevistas, como que você prepara as suas imitações? Mas assim, eu sempre digo. Eu costumo dizer que não há uma fórmula exata para isso. E basicamente tem dois caminhos até você consolidar um personagem, uma imitação. Primeiro são aqueles momentos que batem em você, entram por osmose, você é quase possuído, tem aquele momento eureka. Foi assim recentemente com o Mandetta, que é a minha nova imitação, o Gerson Camarote, do Globo News, o Rodrigo Constantino, o Augusto Nunes, o Marcelo Crivella, foram todos exemplos de imitações que só brotaram em mim quando eu menos esperava. 2 ou 3 desses aí vão aparecer aqui daqui a pouco. Então tá bom. E, paralelamente, tem o trabalho mais maçante de tentar decodificar os trejeitos do personagem e vai destrinchando ali as nuances da fala, das expressões faciais, das gesticulações. E essa construção vai convergindo para você chegar ao personagem. Eu me apego muito a um comentário lá nos primórdios do meu canal, onde um inscrito me... Qual que é o nome do canal? Canal do André Marinho, lá no YouTube. Inclusive, estou prestes a reativá-lo devidamente. Eu dediquei o ano de 2020 para me formar. Ficou meio estagnado, mas agora vai voltar com tudo. Fiz um investimento num estúdio caseiro para ter uma produção consistente e recorrente de o Brasil merece, conteúdo de alto nível. Obrigado, Cíntia, de coração.
E é isso, os outros são um trabalho mais maçante, realmente tem uma técnica por trás, você tem que ativar o modo interno aqui, todos nós imitadores, parece que a gente se regula numa sintonia diferente, que é privativa, exclusiva a nós, e a gente consegue se entender. E tem imitações que não têm tanto valor, por não terem passado talvez ali pelo seu crivo. São as imitações que você já tem uma referência de outra pessoa, que a pessoa já fez o trabalho duro, sujo, de tentar captar o personagem, com uma referência prévia já é meio caminho andado, você já sente ali qual é a pegada e vai levando. Entre vocês, né? Você meio que mimetiza, né? Exatamente. O que eu tento fazer nesses casos é eu tentar dar, depois de ter incorporado a base do personagem da construção alheia do outro, eu tentar colocar algum refinamento, algum toque, alguma característica propriamente minha, algum elemento extra, algum ingrediente extra que seja que eu tenha percebido. E eu imagino que quanto mais qual que é o adjetivo? Quanto mais a pessoa quanto mais caricata a figura mais fácil é de imitar, não é? Ou não? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Tem algumas figuras caricatas que não necessariamente são... Acho que eu vou fazer um neologismo aqui, mas mimetizáveis ou imitáveis. E, de novo, não tem uma fórmula, tem alguns que são um parto até você chegar e conseguir consolidar a imitação, tem outros que, como eu disse, surgem e é um dom enigmático, não tem fórmula mesmo. Eu não sei descrever, mas eu pesquisei muito sobre isso e talvez o fascínio do ser humano por essas imitações, de como nos anais da história os imitadores sempre foram dados um valor grande e sempre tiveram um espaço e um apreço aí no grande público, é o fato que o ser humano, desde os primórdios, sempre teve muita curiosidade sobre a questão da identidade pessoal, do autoconhecimento, e isso sempre desabrochou e sempre acabou, gerando um grau de curiosidade na plateia, né? Nos telespectadores, nos ouvintes. Então sempre foi um dom assim que as pessoas valorizam e eu sou abençoada de poder tê-lo. E começou aos 8 anos de idade com Lula, exatamente, né? A história, você estava assistindo a televisão? Como que foi isso? Ele havia acabado de derrotar o José Serra na eleição de 2002, no segundo turno, e eu lembro perfeitamente da cena de eu vendo ele no topo do trilho elétrico, lá, acho que em São Bernardo do Campo, Marisa, Zé de Alencar, e eu logo adentrei o quarto dos meus pais, no alto dos meus 8 anos de idade, com aquela voz carrancuda, aquela voz gutural, aquela voz arranhada, calo na mão, trabalhador, metalúrgico. Olha só, porque você não sabe o que a gente está passando aqui hoje. Nós vamos junto extinguir a fome no nosso país. Isso tem que começar por uma política arrojada que nós vamos enfrentar todos esses caras que estão querendo derrubar. E aí eu lembro disso muito bem. E eu não lembro exatamente qual foi, mas era tipo assim... Vocês tiveram o Lulinha Paz de Amor, cá estou, e viva o Brasil! Algo assim. E os seus pais falaram, meu Deus do céu, vamos chamar um exorcista aqui, né? Por aí. Aí teve aquele momento de, que isso? O que está acontecendo? E eu amei aquele momento. Aquele momento me deu um senso de propósito, eu me senti, assim, valorizado. Realmente o centro das atenções e acabou que eu tomei gosto. Então, já que você tomou gosto, nós vamos fazer aqui um bate-volta, tá? Com os seus personagens. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Presidente Bolsonaro, por que você insiste em falar questão quando ninguém mais no país fala questão, mas questão? Olha só, prezada Cíntia Chagas, satisfação estar aqui contigo, tá certo? Minha contemporânea de Academia Militar das Agulhas Negras. Queria dizer o seguinte, você vai querer ficar policiando o meu português?
Eu fui eleito sendo quem eu sou. Não posso fazer nada se a dona Olinda, lá em Eldorado Paulista, me deu essa educação. Eu sou o presidente que representa o povo, tá certo? E não tem por que tu ficar policiando aí essa conversinha nem pra direita, nem pra esquerda, esses vaselina toda aí querendo me fuder todo santo dia. Essa patifaria, ô Cíntia Chagas, eu esperaria mais, eu esperaria mais de você no tocante a respeitar o meu português. Afinal de contas, eu chego onde eu tô sendo quem eu sou, porra. Então, não tem por que tu vir aí com essa conversinha aí de conversinha de marquês aí pra cima de mim, porque não vai colar, tá ok? Mano, dá até aflição. Olha, agora vamos lá. Luiz Henrique Mandetta. O que fazer com os brasileiros que até hoje falam álcool gel em vez de álcool em gel? Cíntia, nós temos que mudar isso. Está na hora do brasileiro acordar e perceber que nós não podemos ficar refém de um negacionismo que só está causando morte. Nós temos que valorizar o SUS, nós temos que valorizar os nossos heróis da saúde. Então, não tem por que a gente ficar preso à questãozinha semântica com 4.000 mortes por dia. Então, a minha parte eu estou fazendo aqui para tentar desbancar o Bolsonaro em 22. Sempre uma cara meio... Não fiz. Exatamente. Agora a pergunta vai para o Trump. Trump fala, ele tenta falar português, né? Trump, por que os brasileiros usam tantas palavras em inglês no dia a dia? Well, the tropical Brazilians, they love me. Brazil loves Trump. Brazil ama o Donald Trump. I have to tell you, Cynthia Chagas, great professor. She's a tough cookie. I have to tell you, she's sharp, she's smart, she's beautiful looking. She looks like Melania, the tropical version of Melania, a versão tropical da minha esposa. So you take a look at Cynthia, great person, an amazing talent, an amazing intellect. Not as smart as I am, não é tão esperta quanto mim, mas o fato é que a Cynthia, os brasileiros gostam de imitar os americanos. What can I say? They love me. They love Trump. They love America first. America first. So they like McDonald's. I love McDonald's. They like KFC. I love KFC. So you take a look at the Brazilians. They're stupid people. They're total losers. And it is America first, Cynthia. O mais engraçado é a cara depois. Agora aqui. Cabo Daciolo. Glória a Deus. Glória a Deus, Cíntia Chagas. Deus é substantivo concreto, mas, por não o verem, as pessoas acham que Deus é substantivo abstrato. O que você acha disso? Substantivo abstrato está repreendido em nome do Senhor Jesus. Isso aí é a construção do capiroto aí, tudo patrocinado pelo experimento Filadélfia, dos Rockefeller e do Jorge Soros. Eu queria dizer aqui para você, Cíntia Chagas, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Esse aí Zé Peruca aqui está querendo botar as estátuas da liberdade no nosso país e está mancomunado com o diabo. Tem que avisar aqui porque tem que ter peito para avisar. Eu queria dizer isso para você e ficar muito bendito aí para você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, Cíntia Chagas. Parabéns pelo seu esforço em tentar tirar essa língua nefasta imperialista do nosso povo. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Está repreendido. Amém. Perfeito, gente. Ciro Gomes, como explicar para o juiz Sérgio Moro que o correto é cônjuge e não cônjuge, conforme ele falou em recente entrevista? Repare bem, minha estimada Cíntia Chagas, você que faz um trabalho inestimável aí para tentar educar o nosso povo. Como você sabe, eu discursei no plenário das Nações Unidas, estudei com Mangabeira Unger. Sobral é um exemplo nacional da educação bem realizada, bem sucedida, e claramente Sérgio Moro acha que Sobral deve ser uma marca de biscoito, porque nunca passou por lá. Não é possível. Sérgio Moro é um politiqueiro desgraçado que inebriou o nosso povo com uma cantilena policialesca.
E foi tudo isso aí copiado lá dos americanos e da Operação Mãos Limpas lá, brasileirado, tropicalizado de uma forma cafona, chifrinho de quinta categoria, criminosa que ele representa. E nós temos que dizer a verdade, porque macaco velho não pula em galho seco. Porque de sapo em sapo que a lagoa fica boa. Então repare bem, minha estimada Cíntia Chagas, Sérgio Moro é um politiqueiro de uma figa desgraçado de quinta categoria, desmoralizado devidamente por todas as 4 instâncias de justiça do nosso país, mas tem que ter racionalidade, tem que ter pacifismo, tem que ter respeito ao contraditório, e tem que ter racionalidade, tem que dar centralidade ao Estado como indutor do desenvolvimento. E não vai ser com Sérgio Moro uma secla do imperialismo yanqui. Ele é um servo da rapina imperialista yanqui que está descendendo aqui no Brasil semicolônia. Repare bem. Repare bem. Fala e não fala nada. Ciro Gomes é o seguinte. O Ciro Gomes eu peguei. Raciocínio tecnocrata, economês, juridiquês. Concatena isso com algum ditado popular, para ele parecer que ele é o cara popularzão do povo, normalmente com algum animal ou alguma figura popular, e termina mandando para casa de Romero Jucá, sua filha da puta. E usa a palavra e aí vem com epítetos. Epítetos, boa palavra também no final, para tentar desmoralizar a pessoa, desqualificar a pessoa, quando ele que se desqualifica. E esse é o maior calcanhar de Aquiles dele, enquanto político, talvez seja o pavio curto dele. Mas Estão vendo, né, gente? Ele não só imita, como ele comenta. Maravilhoso. E agora me conta uma coisa, me empolguei. Sérgio Moro, o que você acha disso aí que o Ciro Gomes acabou de falar sobre você? Que você não sabe falar cônjuge, que você fala cônjuge? Cíntia Chagas, quer dizer que estou aqui em Miami agora, recebendo cheques fartos, que a minha esposa Rosângela está indo para os outlets e já está gastando tudo, está tomando gosto da vida abastada, né? Mas o meu compromisso contra a corrupção é sempre contra os melindres da sociedade, né? E acho importante nós nos pautarmos, né? Porque, como você sabe, lex officio in parabellum, que significa tico-tico no fubá. Então, nós temos que seguir nessa toada, lutando contra a corrupção. E Ciro Gomes não passa de um sujeito destemperado. Então, não podemos levar a sério o que ele tem a dizer. Não podemos levar a sério o que ele tem a dizer. Sigo exercendo a minha função. É aquela coisa. Mas, gente, é muito bom, impressionantemente bom. Tem um cara que você imita, que eu adoro, que é o Augusto Nunes. Exatamente. E o Augusto Pode falar. Nunes, começar com ele aqui, ó. O Augusto Nunes é o seguinte: o senhor fala que existem os vigaristas das adversativas. Mas como os brasileiros vão te compreender se as pessoas mal sabem o que vem a ser uma adversativa, Augusto Nunes? Cíntia, acho importantíssimo o serviço que você vem prestando para a sociedade. Antes de mais nada, tem que reconhecer isso. Acho importante valorizar o seu esforço hercúleo para tentar introjetar alguma sanidade no povo brasileiro que está perdido. Tem mais referências, heróis. Então, essa questão adversativa fica por conta dos ministros togados do Supremo. Esses anjos intocáveis são os criminosos VIP da classe executiva. Criticam o Bolsonaro, que é um homem simples. Mas o Lula... O Lula... Já não ouso falar do Lula. E o Lula? O Lula, que é o adversário maior da República. Faça-me o favor. Maravilhoso. Ai, tá acabando, gente. Que dó. Ó, Celton Mello, ajude-me, porque eu preciso explicar para as pessoas que o correto é que as pessoas assistem ao filme e não que elas assistem o filme, Celton Mello. Acho importante, Cíntia Chagas, você que está muito esbelta hoje, eu estou encantado com o tratamento capilar que você fez, os seus cabelos sedosos, mas eu queria dizer que o meu português
pode não ser os melhores. Inclusive, o meu vocabulário é bem pequenininho, igual a outra coisa no meu corpo. Mas eu queria dizer o seguinte, que tem que assistir ao filme, especialmente O Palhaço. Fiz vários curtas, vários longas, contracenei com a Fernanda Montenegro. Então, meu nome não é Johnny. Então, tem que assistir ao filme. É sempre muito importante. E são filmes bem pequenininhos, como uma coisa que, infelizmente, eu acho que eu tenho dentro de mim. Sacanagem, né? Sacanagem o cara pegar essa fama, mas pegou. Fazer... ele pegou essa fama mesmo. Eu já ouvi falar. Já ouvi falar, foi ótimo. Aqui, ó, agora não é sobre português, não, é um interesse meu em saber mesmo. Presidente, eu tenho mania de chamar presidente, né? Ex-presidente, presidente. Eu também, tem que fazer. O que você achou de fazer uma live comigo, presidente Collor? Cíntia Chagas, gostaria de agradecer a oportunidade ímpar que nós tivemos para talvez introjetar um senso de apreço pela nossa língua pátria. Eu gostaria de dizer que quem faz cambalacho é cambalacheiro. E dizer que lá nos idos de 1989 nós chegamos à presidência na garra do peito com a verve das minhas palavras. E não vai ser estas pessoas que estão conspirando, que se consideram os ínclitos da República, para tentar me defenestrar do meu cargo. A história me julgará da forma que há de ser julgada. Deveria ressaltar isso para você, porque isso não passa de uma pantomima, uma patuscada, um sonho de uma noite de verão. Eu amo. Quando os meus amigos iam andar de skate, iam surfar, eu ficava em casa vendo debate antigo e discurso do Collor no plenário. Então me julguem. Mas é verdade. Tá aí, gente. Tá aí. Vocês viram o que deu. Agora, acho que foi por aí. Amigo, eu quero falar de um amigo em comum que a gente tem, que é o Caio Coppola. Isso é verdade. Importante nós discutirmos, Cíntia. Caio Coppola, por que você me manda um WhatsApp se você só vai me responder daí a 2 meses, filho de Deus? Por quê? Você sabe, Cíntia, porque o Brasil precisa de referências e o trabalho realmente requer dedicação. Pressupõe que você seja uma pessoa abnegada se dedicando a causas maiores que si mesmo. Nos ditames do professor Modesto Carvalhosa, nós podemos ver que este tipo de espírito republicano deveria ser incutido na alma do povo brasileiro. Então, eu tenho mais o que fazer do que estar aqui fazendo lives e emprestando o meu prestígio para meros mortais como você e o André Marinho. Então, tem mais o que fazer. Quando você me falou hoje, que eu te falei que eu mandei um WhatsApp para ele, você falou, eu quero responder. Eu achava que era só comigo. O Caio me mandou um WhatsApp, eu acho que foi no fim do ano passado. Ele foi responder agora de novo. Tô te falando. Não me surpreende, não me surpreende. Ele é ótimo. Olha, por mera curiosidade, eu preciso fazer essa pergunta, porque essa imitação sua eu nunca vi. Que é o seguinte. Lá vem. Leonardo DiCaprio, você que esteve aí no Titanic, como explicar que embarcar vem de barco, mas que as pessoas podem embarcar no trem ou no avião? Peraí, travei o bug aqui. Could you please repeat the question? If you would be very, you need to be very generous with me, and I need you to respond and tell me the question once again. Leonardo DiCaprio, você que esteve no Titanic, como explicar para as pessoas que o verbo embarcar vem de barco, mas que as pessoas podem embarcar no trem, no avião, mesmo que a origem do verbo, por ser uma catacrese, inclusive, esteja relacionada a barcos. Sei lá, precisava inventar alguma coisa com o Titanic e me veio barco e catacrese na cabeça, entendeu? Well, I don't know what a catacrese is, but the fact is that we need to save Mother Nature from the big bad polluters and the evil corporations, whether in boats, whether in trains. And I'm going to do everything in my power to make it happen, Cynthia. Everything in my power.
Ai, por fim, Difícil. a última. Eu queria ficar aqui o dia inteiro. É o seguinte, Acho que você é muito bom. Você é muito bom, cara. Você é muito bom. Sérgio Chapelin. O Globo Repórter hoje é sobre a importância da língua portuguesa. Faça o anúncio. Boa noite. Veja no Globo a história de uma professora de português, atravessando todos os rincões do país, tentando disseminar a necessidade de valorizar a língua portuguesa. As aventuras de Cíntia Chagas. Veja nesta sexta no Globo Repórter. Aquela coisa. O Sérgio Chapelin. Olha, eu tenho certeza que todo mundo está te aplaudindo. Eu lembro que o Sérgio Chapelin, eu tenho um script que ficou na minha cabeça, né? Que é tipo, que foi inclusive o que eu usei no da noite, né? Boa noite. Veja hoje no Globo Repórter desta noite a história de Dr. Orfeu. Como tomar uma taça de vinho por dia pode estender a sua expectativa de vida. Veja também Mamãe Hipopótamo, campeã em longevidade. A seguir, Nova Zelândia, um paraíso de extremos. E logo mais, os mistérios da cacatoa canibal do Amapá. Seus padrões de reprodução, onde vivem. Veja nesta sexta no Globo Repórter. Eu amo fazer o Sérgio Chapelin. Ele é muito bom, gente. Amei. O ele serve aí para os dois. Amei. Agora, toda vez que eu termino a entrevista, eu faço uma pergunta meramente metafórica, só para você falar o que vem à sua cabeça, ok? Vamos lá. A pergunta é muito simples, é a seguinte. Sujeito ou predicado? Isso é um teste? Ah, tá. O que vem à cabeça quando eu digo isso? Quando você diz isso? Sujeito e predicado. Sujeito ou predicado? Sujeito ou predicado? Predicado. Por quê? Eu não tenho certeza em qual contexto essa pergunta foi feita, mas o predicado sempre, enfim, conclui e apresenta ali a ação que o sujeito está tomando e tal. Então, acho que ali o predicado é mais indicativo da oração em si. Então, predicado. Ótimo, maravilha. André, você tem uma fã aqui, tá bom? Conte comigo para absolutamente tudo o que você precisa. Achei que essa sessão Pinga-Fogo teria mais algumas, mas, enfim, que não quero também aqui forçar a barra, mas, de qualquer forma, desculpa até interromper a tua conclusão, se quiser falar. Não. Se você quiser que eu faça mais perguntas, eu tenho mais. Estou preocupada com o tempo. Tem 6 minutos. Eu tô vendo aqui, são 9h54. Pode aproveitar, então? Vamos aí. Acho que tem tempo para mais uma, duas. Tem uma aqui do João Dória que eu fiz, que é a seguinte. João Dória, você disse, aqui é calça apertada e não tanga frouxa. Como ensinar para o brasileiro que frouxa é com X e não com CH? Antes de mais nada, eu gostaria de exaltar a sua participação, Cíntia Chagas. Você que é um patrimônio nacional, você que vem prestando um serviço inestimável para a nossa sociedade, você que é uma pessoa rosada, implacável, inovadora nos seus métodos. Então, agora acabo de gastar mais 1 minuto da nossa live, que pode acabar a qualquer instante, só para rasgar seda com o meu interlocutor. Mas, de qualquer forma, estranho seria se fosse diferente. Eu gostaria de dizer, é com a calça apertada sim, é com a tanga frouxa sim, que eu vou te vacinar com a Coronavac do Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Então vamos fazer o possível e para tentar também, ao vacinar, dar um caderno da Cíntia Chagas, muito informativo, muito pedagógico para as pessoas não confundirem o frouxo
e escreverem o próximo, empregar o termo da forma equivocada. Então, a minha parte, você pode contar com a minha colaboração nessa empreitada. Acelera, Cíntia. O Dória fica elogiando, já gasta 5 minutos antes de começar a responder. Não dá para acreditar. Mas eu não sei se o tempo está se esgotando, acho que em tese falta 5 aqui para mim, mas fico à sua disposição. Você acha que o Al Pacino tomaria a vacina assim, rapidamente ou não? Get the fucking vaccine out of my arm. Not gonna take any vaccines over here, Cynthia. You take a look at my face. No way, Jose. No way. Ooh. No way. Not in a million years am I gonna take this guy's vaccine. Not ever. Not gonna happen. Not gonna happen. E o Coringa? O Coringa tá feliz porque ele tomou a vacina? You see these scars on my face? I got the vaccine, the syringe, and cut open my smile. So let's put a smile on that vaccinated face. Coringa do Heath Ledger. E quem é a pessoa assim que você mais gosta de imitar? Cara, é difícil. O Ciro Gomes foi a construção mais valiosa que eu tive. Não tive referência prévia, foi vendo ali no processo maçante ali 1001 sabatinas dele até chegar a uma imitação bem convincente. E recentemente eu estou gostando muito de fazer o Gerson Camarote ali, Leilane, você aí, Trali, como você pode ver ali os nossos assinantes na Globo, podem perceber que temos ali nos bastidores em Brasília muitas articulações perigosas para tentar defenestrar Bolsonaro, o Bolsonaro. E aí eu tenho a impressão de que ele não camarote, sai do jornal, né? Que ele fica lá o dia inteiro. Eu acho que ele dorme lá, tem um colchão lá pra ele, sei lá. Você tem ali, Cíntia, você tem ali os nossos assinantes nos bastidores em Brasília. Aquela coisa. Eu estou gostando de fazer ele também. Mas cada uma tem seu valor para mim e eu valorizo elas muito e esse dom que Deus me deu e eu tenho tentado aperfeiçoar sempre. E você conseguiria, com esse tempo que a gente for conversando aqui, me imitar? Eu peco muito no departamento feminino e eu não vou ter a pretensão de tentar te imitar aqui, até prezando pelo meu retrospecto. Então, eu vou me poupar dessa, não leve para o pessoal aí, tá ok? Mas é só uma questão de valorizar a tua mão de obra, porra. Tem que valorizar a tua obra-prima, porra. Tu não vai ficar fazendo aí com as pessoas pedindo áudio aí pra cima e pra baixo. Vai procurar a tua turma em outro lugar, tá ok? Tá certo, hein? É isso. Divulgue, por favor, André, e as suas redes sociais, o que você tá fazendo, como que as pessoas, onde que elas te acham, se elas quiserem ver mais vídeos seus. Há uma entrevista dele com o Danilo Gentili, que eu também adoro o Danilo, que é maravilhosa e tudo, enfim. Cíntia, obrigado demais pela oportunidade. Amei o papo com você e por mais Cíntia Chagas no nosso Brasil. Essa é a mensagem que eu deixo aqui. Você pode me encontrar no Instagram no AB Marinho, a de André B de Brasil Marinho, e no Twitter também, que eu estou, infelizmente, cada vez mais ativo lá. É meio tóxico e viciante, mas de qualquer forma, e eu estou prestes a voltar com o retorno triunfante. Como bom filho a casa torna, eu sou filho do YouTube, voltaremos em grande estilo, muito em breve, novidades no canal do André Marinho no YouTube. Então, conto com vocês. Maravilha, André, muito obrigada, foi muito divertido e muito didático também para as pessoas. A nossa primeira parte aqui foi muito legal, eu tenho certeza de que a gente tornou a noite das pessoas mais agradável. Viu? Que Deus te ilumine. E algo me diz que você ainda será presidente neste país, tá? Não desejo esse mal para mim, mas tudo no seu tempo. Todo mundo que fez disso uma obsessão ficou pelo caminho. Então, isso é destino, eu não tenho essa obsessão. Então, temos chance. Deixa acontecer naturalmente, mas de coração, Cíntia, você é demais. Obrigado pelo carinho e foi maravilhoso. E mando um beijo especial para todo mundo que nos prestigiou com a audiência até agora.
Combinado. Beijo enorme, gente. Muito obrigada por tudo, por ficarem aqui conosco. Foi lindo. Uma excelente noite para todos nós. Beijo. Valeu. Obrigada, André. Valeu, sim. Tchau, tchau.